Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de História para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, né, que tem programas diários com aulas para todo o ensino médio da rede, ok? Hoje nós vamos falar de um tema importante, né? Revolução Francesa, um período que veio após a Revolução Francesa, né? Nós sabemos que a Revolução Francesa ocorreu em 1789, só que após a entrada de Napoleão Bonaparte, os rumos dessa revolução mudam e hoje nós vamos falar sobre esse processo, né? Sobre essa figura importante, tanto para a Europa quanto para o contexto brasileiro. Vocês vão entender como que Napoleão Bonaparte influenciou a história do Brasil, tá bom? A nossa expectativa de aprendizagem da aula de hoje, observem, é identificar as características da política expansionista francesa do século XIX. Nós não iremos falar de toda a Revolução Francesa. Por quê? Porque eu parto da tese de que a Revolução Francesa foi uma revolução de longo prazo, né? Ela começa em 1789 e só vai terminar com a Comuna de Paris em 1870, né? Então ela teve uma duração aí de mais ou menos 70 anos. Nós já falamos em outras ocasiões sobre a queda da Bastilha, né, que foi o início da Revolução Francesa, e hoje nós vamos falar sobre o período napoleônico, tá bom? Veja, né, quais foram as características que levaram Napoleão Bonaparte ao poder, né, essa importante figura na história da França e do mundo. Observem aí, eu separei três pontos para vocês, né? A primeira é o que o Napoleão ele tomou importância na história francesa por conta de ser um militar, né? E a partir da sua atuação militar, ele construiu uma força política, né? Que tornou-se uma das alternativas após a Revolução Francesa. Outra questão importante, né, de Napoleão Bonaparte é que após assumir em 1799, ele em certa medida implementa um regime autoritário de governo, principalmente para barrar o avanço jacobino. E por último, né, isso aqui é muito importante, o Napoleão Bonaparte, a dinastia bonapartista na França, ela vai até a Comuna de Paris, que foi um levante operário. Nós não vamos falar dela hoje, mas para você que está aí na segunda série do ensino médio, é importante que vocês estudem, é um tema importante também para o Enem, tá bom? Comuna de Paris, nós não vamos aprofundar hoje, fica para a próxima aula. Então aí, eu separei a imagem, olha o Napoleão Bonaparte, olha essa importante figura que nós estamos trabalhando na aula de hoje, né? Esse é o Napoleão I, ele assumiu em 1799, implementou um regime autoritário justamente para barrar o avanço do Partido Jacobino na França, que ganhou muito espaço, e os jacobinos, né, com um programa mais progressista à esquerda, um programa político progressista à esquerda, incomodou a burguesia francesa da época, que optou em colocar um militar, né, de alta patente. O Napoleão Bonaparte era um general novo, né, um novo general, e a partir da colocada de Napoleão Bonaparte no poder, os rumos da Revolução Francesa mudam, né? Aquela ideia progressista que a Revolução Francesa trouxe, né, de liberdade, fraternidade, é deixada de lado, e o Napoleão Bonaparte adota aspectos políticos autoritários, né, e passa a centrar as decisões políticas na sua figura, tá bom? Veja, quais são as principais características políticas dessa época, né? Separei 3 pontos aí, observem. O primeiro ponto é que, ao assumir, o Napoleão Bonaparte ele cria uma política de expansão da França, né? O Napoleão Bonaparte passa a conquistar novos territórios dentro da Europa, justamente na tentativa de expandir as fronteiras francesas e construir um grande império, né? Então esse é um primeiro ponto das políticas bonapartistas. Um segundo ponto é a reestruturação jurídica, né, e mudanças profundas na Igreja Católica da França. Lembrando que nos regimes absolutistas, né, pré-Revolução Francesa, a Igreja Católica teve uma atuação política importante,
Então, Napoleão Bonaparte, ele cerceia essa atuação política da Igreja Católica, que vai ficar apenas com a atuação religiosa, né? Então, por isso que o Napoleão Bonaparte faz todo esse reordenamento jurídico ao assumir o poder francês, tá bom? E por último, né, eu acho que o grande entrave, né, do projeto expansionista napoleônico foi justamente o Império Britânico. A gente sabe que a rivalidade entre Inglaterra e França, ela é uma rivalidade histórica, né? E durante todo o século XIX, o Napoleão vai se contrapor aos britânicos que fizeram frente ao processo de expansão de Napoleão Bonaparte, tá certo? Veja, né? Esse processo de expansão do Napoleão Bonaparte não atingiu a Inglaterra. Porém, o Napoleão, como forma de retaliação, criou uma política chamada bloqueio continental. A Inglaterra é uma ilha, né? E a partir desse bloqueio continental que a França fez, impediu que outros países retomassem suas alianças com os ingleses. Observe esse ponto dessas políticas, né? Chamado de bloqueio continental. Então, a primeira importante característica é que a Inglaterra ficou blindada aos ataques do Napoleão Bonaparte, por ser uma ilha, né? O Napoleão, então, proíbe qualquer tipo de atividade comercial com a Inglaterra. E assim, né, aqui é importante, a gente vai entrar um pouco naquilo que nós chamamos a influência napoleônica na história do Brasil, né? Portugal, que era um grande aliado da Inglaterra, passa a sofrer retaliações, né? Então, o Napoleão bloqueia todo o continente europeu, impede as atividades comerciais com a Inglaterra, que é uma ilha, e Portugal, que está no continente, ele passa a sofrer retaliações, porque Portugal era uma grande aliada da Inglaterra, né? Aí, a grande influência de Napoleão na política, na história política brasileira. Por quê? Acompanha aí. Porque após construir um processo de retaliação ao Império Português, o Napoleão força a corte portuguesa, Dom João VI, a transferir a capital de Portugal para o Brasil. Então aí marca um processo histórico importante da história brasileira, né? Que foi a transferência da corte portuguesa em 1808 para o Brasil, né? Então funcionou mais ou menos o seguinte: o Napoleão Bonaparte invade o território português. Dom João VI, com medo, né, da morte e de Napoleão Bonaparte matar toda a família real portuguesa, pega suas coisas, né, pega todas as suas coisas, coloca dentro de um barco e vaza para o Brasil. E lá, esse fato histórico é conhecido como a transferência da capital, né, da corte portuguesa de Portugal para o Brasil. E Dom João VI chega ao Brasil em 1808, diretamente para o Rio de Janeiro, tá bom? Separei aí, ó, 3 aspectos importantes, observem. O primeiro aspecto, né, dessa transferência da colônia em reino, né, esse processo expansionista napoleônico provocou essa transferência, né? Acho que o primeiro grande aspecto é que a família real portuguesa chega ao Brasil em 1808, né? Em especial no Rio de Janeiro, vindas, né, e coordenadas por Dom João VI, né? Dom João VI é desestruturado politicamente, porque o Napoleão Bonaparte, em certa medida, cerceou todos os seus poderes políticos na Europa. Ele chega ao Brasil na tentativa de reconstruir novamente a soberania portuguesa e da corte portuguesa, né? Dom João VI, com esse intuito, né, ele formula e cria inúmeras instituições aqui no Brasil. Basta lembrar que quando ele chegou no Rio de Janeiro, né, Dom João VI criou inúmeras instituições, né, desde a Biblioteca Nacional até as primeiras faculdades, e ele passa, em certa medida, a coordenar todo o Império Português do Rio de Janeiro. Esse é um importante aspecto para a gente ver a importância de Napoleão Bonaparte na política brasileira, tá bom? E por último, né, que eu coloquei em azul, observem, após a chegada de Dom João VI em 1808, eu acho que os caminhos para a independência são fomentados, né? E a partir daí a gente passa a pensar
mais sobre os aspectos brasileiros do ponto de vista político e econômico, ou seja, da independência do Brasil do ponto de vista político e econômico, tá bom? Veja, separei uma imagem para vocês. Aqui é uma imagem significativa, né? Coloca na tela para mim. É uma imagem significativa da chegada de Dom João VI no Rio de Janeiro. Observem aí, né, toda a elite brasileira da época beijando, né, fazendo reverência ao rei de Portugal, à corte portuguesa, que chegou, né, ao Brasil e, em certa medida, transferiu toda a capital brasileira, toda a capital do Império Português para o Brasil, né? O Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império de Portugal durante um período que vai de 1808 a 1822. Bem, né? O que importa disso tudo, né? Em certa medida, a política expansionista napoleônica criou novos rumos para a Revolução Francesa, que a partir daí a França passa a ter inúmeros domínios políticos e econômicos dentro da Europa, né? Força determinados reinos que até então eram soberanos a criarem novas estratégias e novos caminhos de sobrevivência, que foi o caso de Portugal, onde a corte portuguesa veio parar no Rio de Janeiro, na capital, no Rio de Janeiro. Bom, enfim, né? Fica a dica para que vocês aprofundem essas questões e, a partir daí, entendam mais sobre a Revolução Francesa e esse período de longa duração, tá bom? Chegamos ao fim de mais uma aula de História, espero que vocês tenham gostado. No próximo bloco vocês terão aula de Química com a professora Rose, tá bom? Não percam. Um abração, até a próxima.